Queridos, eu tenho a grande responsabilidade de pregar a mensagem que foi ministrada de manhã. Nós tivemos aqui conosco o pastor Gilcemar, ele é capelão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós conhecemos ele ontem, nós temos uma reunião. Mensal da Ordem dos Pastores e ele foi convidado pela OPEGA para estar aqui ministrando ontem. E conhecemos ele, eu tive a curiosidade de ir lá no perfil do Instagram, que hoje se tornou praticamente um cartão de visitas, a gente quer conhecer mais a pessoa, vai lá, e eu fui, e eu vi uma foto dele na Igreja da Paz, na Paz Church de São Paulo. E aí, no final, a gente foi cumprimentá-lo, e ele confirmou para nós que é membro lá da Paz Church de São Paulo. O pastor Eibe é o pastor dele, ele é da célula do pastor Eibe. Hoje ele está liderando célula e já enviou outras células a partir da dele. E então nos sentimos muito em casa, muito à vontade. E ele também foi diretor do Instituto Cancion, que é o Instituto do Marcos Witt, que é uma das pessoas que eu sempre cito como minha referência na adoração. Então convidamos ele para vir, ele aceitou. De última hora, até porque a gente não imaginava que ele estaria e quem seria, e ele aceitou estar aqui hoje de manhã. Hoje de manhã, quando eu passei a palavra para ele, 3 minutos depois faltou energia. E aí ficamos sem energia elétrica até praticamente quase o final da palavra. Quando voltou já era 12:05. E só os últimos 10, 15 minutos da palavra foi com energia. Então, foi tão desafiador para ele hoje de manhã ministrar no calor aqui, sem ar-condicionado, no escuro. Conseguimos a caixinha de Kleberson, graças a Deus, funciona a bateria e com volume bom. E aí ele ministrou a palavra, não tem no YouTube, mas está no Instagram da nossa igreja. O pessoal da mídia gravou a live e está salva no nosso Instagram. Não está com muita qualidade, porque pegou o som ambiente. Mas você pode assistir a ministração do pastor Gilcemar. E aí, ou eu ministrava uma outra palavra, ou colocávamos, eu tinha pensado em colocar ele aqui em vídeo. Ou seja, tinha algumas opções, mas a opção que restou, que eu realmente achei mais viável, era pregar a mesma palavra que ele pregou de manhã. Então, prestei bastante atenção, estudei. E eu creio que a unção do Espírito também está aqui nessa tarde. Enquanto eu estava ali, preparando alguns slides, eu ouvi o louvor e eu sabia que o Espírito Santo estava se movendo aqui no meio de vocês. Então, nós vamos orar para que assim como de manhã o Espírito Santo falou, ministrou, foi algo tremendo aqui de manhã, o mover do Espírito Santo, que assim seja hoje à tarde, porque o Espírito é o mesmo. E se houver fome e sede aqui, nesse ambiente, o Espírito Santo vai se mover também. Amém? Senhor, me coloco diante de Ti. Eu peço que você me use como instrumento para transmitir essa palavra que o pastor Gilcemar pregou hoje de manhã. Senhor, e eu oro por esse ambiente, eu oro pelas pessoas que estão aqui. Eu peço que agora haja um ambiente de fé, haja um ambiente de fome e sede por Ti, pela Tua palavra, pela Tua presença. Espírito Santo, move-te em nosso meio, com liberdade. Em nome de Jesus. Amém. A corrida cristã, essa foi a ministração. E algumas coisas que ele falou hoje de manhã, ele falou ontem, lá no café da OPEGA. Primeiro, ele fez uma citação do James Hunter, que é o autor do livro Monge Executivo. Alguém aqui já leu o Monge Executivo? Alguém já leu? Poucas pessoas, mas é um livro que no mundo corporativo é bem indicado, eu já li, é sobre liderança, é um livro muito bom, então anota aí para você colocar como leitura aí, tá? Para você enriquecer. E o James Hunter, ele diz sobre mudança de mentalidade. Então, preste atenção nessa frase. As mudanças nos desinstalam, nos tira da nossa zona de conforto e nos dá força para fazer as coisas de modo diferente, o que é difícil. Quando as ideias são desafiadas, somos forçados a repensar nossa posição, e isto é sempre incômodo.
É por isso que, em vez de refletir sobre seus comportamentos e enfrentar a árdua tarefa de quebrar seus paradigmas, muitos se contentam em permanecerem para sempre paralisados em seus pequenos trilhos. Então, há uma tendência nossa, humana, de manter a vida como ela está. É mais fácil manter como está do que partir para uma mudança. A mudança de mentalidade requer sermos desafiados. Somos incomodados a mudar. A gente reconhece que não dá mais para ficar como estamos, né? Não dá para ficar com a vida que temos. E nós somos desafiados a mudar o nosso pensamento, porque tudo vai começar com uma mudança de pensamento. Então é difícil, toda mudança é difícil, mas entendemos pela palavra de Deus que nós somos chamados à mudança. Em Romanos capítulo 12, não está aqui, mas eu estou apenas citando. Romanos capítulo 12, verso 2 diz, o apóstolo Paulo, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a nossa mente tem que ser renovada. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, e a palavra transformar ali é metanoia, é uma mudança, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o que é que renova a nossa mente? A palavra de Deus. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia. Quando lemos a Bíblia está renovando a nossa mente, porque temos muitos conceitos errados. Temos muitos conceitos que os nossos pais, que a sociedade, a cultura, a educação nos ensinou de forma errada. Então a nossa mente tem que ser renovada. Uma mudança de mentalidade. Porque senão, aqui diz, vamos ficar paralisados em nossos pequenos trilhos. Sabe aquela pessoa que se conformou e se acomodou com o que é, com o que conseguiu, com o que atingiu, e essa pessoa não vai mais além. 3 perguntas. Primeiro é, onde você está hoje? Pensa agora comigo. O momento que você está vivendo, onde você está? Pensa aí, rapidinho, entre você e você, fazendo essa pergunta. Onde eu estou hoje? Em que momento da minha vida eu estou? Segunda pergunta. Onde você quer chegar? Isso fala do nosso futuro. Isso fala de sonharmos. Daqui a pouco nós vamos ver que tem a ver com sonhar com o futuro. Imaginar o futuro de uma forma diferente. E a outra pergunta é, e qual o caminho que você e eu temos que tomar para chegar onde queremos chegar? Há um ano atrás, onde você estava? Compara com hoje. Você avançou? Daqui a um ano, onde você estará? E isso, queridos, fala de visão. Coloca aí para mim a definição de visão. Essa definição é de John Maxwell. John Maxwell é um pastor, mas ele é um especialista internacional em liderança. John Maxwell escreveu dezenas de livros sobre liderança. E apesar dele ser pastor, mas ele fala mais no mundo corporativo do que propriamente só para crentes. Deus abriu as portas para esse homem de forma incrível. Então, ele usa princípios bíblicos, mas hoje John Maxwell, ele é ouvido pelas principais lideranças no mundo. Ele falou sobre visão. O que seria visão? Visão é uma imagem mental clara de um amanhã melhor. Quando eu penso no amanhã, se eu penso no amanhã melhor, isso significa visão. É dada por Deus e que leva uma pessoa a acreditar que este amanhã não só pode, como deve ser realizado. Então, quando eu imagino o meu futuro, e o meu futuro, ele é melhor do que hoje, o nome disso é visão. Certo? Visão é uma imagem clara do meu futuro.
Então, quando você pensa no seu futuro, o que você pensa, o que você vê, o que você enxerga, o que você sonha, o que você deseja. E nós estamos falando aqui não somente na vida espiritual. Claro que a vida espiritual é a área mais importante de todas. Mas quando você pensa na sua vida profissional, o amanhã na tua vida profissional, o que você vê na tua família, o que você vê no teu casamento, nas suas finanças, nas tuas emoções, na tua vida intelectual, né? Nos teus estudos. O que você vê para o amanhã, para daqui a 1 ano, para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos. O nome disso é visão. A visão é uma imagem do futuro. Se o teu futuro não tem nenhuma imagem, significa que você está sem visão. Mas se você imagina o seu futuro, por exemplo, alguém chega para mim e pensa: pastor, o que você vê do CCA daqui a 1 ano? O que você vê do CCA daqui a 5, daqui a 10 anos? O nome disso é visão. E a visão é uma imagem de um amanhã melhor. Vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 12. Vai ser projetado aqui, mas você pode seguir na sua Bíblia também, física ou digital. Hebreus capítulo 12, eu vou ler os versos de 1 a 3. Hebreus capítulo 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, e essas testemunhas são os heróis da fé do capítulo 11. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse livro aqui, Heróis da Fé. Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, que são homens e mulheres que viveram antes de nós. E o escritor aos Hebreus diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Tem uma versão que diz: livremo-nos de todo o peso. Livremo-nos do peso e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança. Por isso que o tema da mensagem é corrida cristã. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, há uma corrida proposta. Há uma corrida que foi determinada, escolhida para mim e para você. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Então, todo cristão tem uma corrida proposta. Se você nasceu de novo, você tem uma corrida que Deus, vamos ver isso aqui, Deus propôs para mim e para você. Outro versículo está em Atos capítulo 20. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Atos 20, 24. Inclusive esse versículo foi o versículo da nossa formatura. Eu e Cristiane nos formamos em Brasília, fizemos Instituto Bíblico, 2 anos de Instituto Bíblico. E o versículo que a nossa turma escolheu foi Atos 20 e 24. E é lindo esse versículo, porque Paulo faz uma declaração aqui de propósito. Paulo assume um compromisso aqui. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim, mesmo contanto que complete a minha carreira, a minha corrida, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, Paulo está de acordo com Hebreus, dizendo: tenho uma corrida, eu tenho uma carreira, e eu não vou me satisfazer com qualquer outra coisa a não ser que eu complete a minha carreira. Esse homem tinha um alto nível de compromisso com o propósito de Deus. Paulo era um homem altamente compromissado com a visão de Deus. Então Paulo recebeu
de Deus uma visão. E ele disse: eu vou me comprometer até a morte. Tanto que em 2 Timóteo, já nas últimas palavras de Paulo, o que é que ele diz? Combati o bom combate, completei a carreira, a corrida e guardei a fé. Então ele foi fiel. Ele foi um homem que viveu por uma causa e que morreu por ela. Hoje eu estava orando pelas pessoas aqui, né? No final do culto da manhã, fizemos um apelo. O mover do Espírito foi tão grande, gente, que a gente saiu daqui 1h45 da tarde. Foi algo incrível mesmo. E eu estava orando por uma pessoa. E as palavras que o Espírito Santo me dirigiu para orar por aquela pessoa, eu disse: Senhor, dá a essa pessoa uma causa, dá a essa pessoa uma visão, dá a essa pessoa um projeto de vida pelo qual ela viva. E que, se for necessário, ela morra. Ela dê a vida por isso. Olha aqui para mim. A causa do Evangelho, ela não só é digna da gente viver por ela. A causa do Evangelho é tão excelente que é digno de nós darmos a nossa vida pelo Evangelho de Cristo. E os exemplos que temos nessa mensagem, daqui a pouco eu vou falar de alguns homens que viveram nesta terra em prol de uma visão celestial. Eles enxergaram um propósito de vida. Talvez pessoas aqui estão se sentindo vazias, tristes, desanimadas. Sabe por quê? Porque você está sem um propósito. Você está sem uma visão. E eu quero te dizer, eu já estive sem visão. E é terrível. Porque você acorda, você vive aquele dia, você vai dormir e você não tinha um projeto, um sonho. Você não tinha algo para colocar o coração. É horrível, irmãos. Eu já vivi isso bem lá atrás. Quando eu converti, aí Jesus mudou o meu coração. Aqueles sentimentos de morte, suicidas, pensamentos suicidas. Eu não tinha coragem, graças a Deus, né? De tirar a minha vida. Graças a Deus, né? Essa coragem aí eu não quero, não. Mas vinha pensamentos: se eu morresse. Então eu não tinha propósito. Aí o Senhor me deu um propósito. O Senhor encheu minha vida com a sua visão. Eu lembro que em Brasília eu li o livro O Poder da Visão. Um livro do George Barna. Não sei nem se esse livro é vendido, mas um livro muito antigo, mas que livro abençoador. E eu li O Poder da Visão. E eu comecei a orar: Senhor, me dá uma visão. Senhor, me dá uma visão. Eu quero um propósito de vida. Deus, eu quero saber qual é o meu chamado. Eu quero saber para que eu fui criado. Eu quero saber para que eu estou nesta terra. Eu comecei a orar. E Deus foi tornando isso claro para mim. Eu não imaginava que Jesus tinha para mim um chamado pastoral. Não imaginava. Eu não imaginava que Jesus me chamaria para ser um pregador, para falar em público. Porque eu tinha medo, eu tinha timidez. Eu tinha complexos. Quarta-feira passada agora eu falei de alguns complexos que eu tinha. De venta grande, de canela fina. Complexo de feiura, complexo de magreza, complexo de tudo. Sem razão, sem motivo. Porque o diabo vai alimentando a nossa mente com essas mentiras. Você é uma pessoa linda, você é uma pessoa talentosa, você é uma pessoa amada, mas o diabo fica ali. Tu não é nada. Tu não tem propósito. Tu és um desgraçado, tu és um pobre, tu és um... Sua vida é terrível. E você vai: eu sou. Nós precisamos colocar por terra as mentiras. O apóstolo Paulo tinha uma vida, só uma vida. E ele deu essa vida para Deus. Um missionário na Índia, chamado C.T. Study. Ele tem uma frase que foi a frase que o pai do pastor Abe pegou essa frase e escolheu ela como a frase da vida dele.
Diz assim: só temos uma vida e ela logo passará. Somente aquilo que fizermos por Cristo permanecerá. Será que a gente pode dizer essa frase? Só temos uma vida e ela logo passará. Somente aquilo que fizermos por Cristo permanecerá. Só temos uma vida. A gente não crê na reencarnação, né? Amém? Só cremos que aos homens foi dado viver uma só vez e depois da morte segue-se o juízo. Só temos uma vida. Essa vida ela é curta. Quantos anos, em média, uma pessoa vive com saúde? 80, né? Já está de bom tamanho. 85. Meu pai está com 90, vai fazer agora 92. Meu pai vai fazer agora em março, 92. Ele já estava me dizendo: já vivi muito, já vivi muito. Digo: não, o senhor ainda vai viver. Não tem para que mais não, viver não. Velho rabugento já, né? Tem para que viver mais? Já vivi muito. Não, mas o senhor vai viver. Deixe que Deus é que vai determinar quantos dias o senhor tem nessa terra. Não é a gente que determina. Mas vamos lá, 80 anos. Comparados à eternidade, só temos uma vida e ela logo passará. Mas o que é que vai permanecer, irmãos? O que levaremos desta terra para Deus? A gente vai levar os bens materiais que a gente tem? Não. A gente vai levar aquilo que fizemos por Cristo. E olha para mim, vou dar o bisuzinho aqui. O que a gente faz por Cristo é o que a gente faz pela obra de Cristo e pelas pessoas de Cristo. É simples. O que é que eu vou fazer por Cristo? É o que você faz pela obra dele, por ele, pela obra dele e para as pessoas dele. Quem são as pessoas de Cristo? Quem são as pessoas de Cristo? Olha aí do seu lado, da sua direita, da sua esquerda. Você está junto de uma, de duas, de três, de cinco. Os que não conhecem ainda Ele, que querem uma razão de viver, que estão aí fora, sem sentido nenhum. Hoje o pastor estava falando aqui, né? Ele é capelão da polícia de São Paulo. Semana passada eu estava lendo a notícia da jovem de 19 anos, que morreu em uma relação sexual. 19 anos. Ela marcou um encontro com um jogador lá de um time de São Paulo. Foi o primeiro encontro dessa menina com esse rapaz. Eles, com idade próxima, né? Ela tem 19, ele tinha 19, ele 18. E ela morreu na relação sexual. Uma hemorragia que ela teve interna. 4 paradas cardíacas. Imagine, eu me coloquei no lugar do pai daquela moça. Sua filha sai de casa viva e você encontra ela morta num hospital pelas mãos de um desconhecido, com quem ela conheceu no Instagram, no direct do Instagram, mandando mensagem. Ele marcou um encontro, porque só queria sexo mesmo. Porque a maioria dos homens que não temem a Deus, e tem uns que temem a Deus também, que estão nesse mesmo barco, só está interessado naquilo, e depois que usa, é como um copo descartável, joga fora. Mas não se sabe o que aconteceu, se usaram algum objeto, que hoje tem tudo disso, né? Apetrechos e tudo mais, não se sabe o que foi que aconteceu. A menina teve um corte de 5 centímetros e morreu de hemorragia. Que triste, irmãos. Esse é um mundo vazio. As pessoas não têm razão de viver. Acham que o sexo é tudo, que uma noite de prazer, que uma rodada com os amigos, que drogas, ou estudar muito, ganhar muito dinheiro. Meu irmão, tudo isso vai ficar. Sabe aquela história do homem que chegou no céu com uma mala de ouro, acumulou e disse: vou levar para o céu. Aí foi, chegou no céu, São Pedro estava lá.
Claro que isso é uma história, tá, gente? O Pedro não é porteiro do céu, não. Aí Pedro disse, o que é isso? Isso é uma mala. Mas aqui você não precisa entrar com nada. Ele disse, não, mas isso é tudo que eu juntei na terra. E eu trouxe. Aí Pedro disse, pois abra, eu quero ver. E quando o homem abriu, eram barras de ouro. E o homem disse, olha aqui, está toda a minha vida aqui. Eu trabalhei para isso aqui, a vida toda. Aí Pedro disse, é? Aí Pedro abriu alas assim e disse, agora olha as ruas aqui do céu. Ouro aqui no céu é o nosso asfalto. A gente pisa no ouro. Tudo que você acumulou na terra, no céu, não tem valor nenhum. Mas quem estava no céu com valor? Quem estava no céu com valor? Pessoas. Pessoas. Por isso que o diabo odeia pessoas. E ele quer fazer com que a gente também odeie pessoas. Gente, é complicado demais. Prefiro bicho do que gente. Quarta-feira eu falei sobre isso, né? Nós temos os nossos animaizinhos de estimação. Nós temos a nossa calopsita. Vou falar de novo dela, da Belinha. A Belinha é uma heroína, é uma cachorrinha linda, maravilhosa, mas que está num regime severo, só come de manhã e de noite. E a bichinha pedindo comida para a gente o dia todo, a Belinha. Então nós temos os nossos animaizinhos de estimação. Que eu saiba, eles não irão para o céu. Tem gente que quer porque quer forçar e dizer que no céu vai ter todos os bichinhos aqui da terra, né? Eu não encontrei assim uma referência bíblica que comprove, certo? Mas no céu está comprovado em Apocalipse que tem gente lá. Muita gente. Amém? Então pessoas são o alvo do coração de Deus. Amém, queridos? Estou acrescentando coisas aqui, né? Eu não consigo pregar tão engessado assim, não. É bem desafiador, mas vamos lá. Coloca aí para mim a frase desse homem. Eu gosto muito, muito dele. A.W. Tozer. Alguém aqui já leu o livro de Tozer? Alguém já leu? Vocês estão precisando melhorar na leitura, gente. Já tem 2 ou 3 livros que eu pergunto aqui, ninguém lê. Misericórdia. Vamos ler. A leitura abre horizontes, a leitura enriquece. E olhe, os livros de A.W. Tozer, para mim, são dos melhores livros de teologia. Porque ele mistura teologia com prática, com vida. Olha essa frase do A.W. Tozer. Deus não se curvou à nossa precipitação agitada, nem adotou os métodos de nossa era de supermáquinas e tecnologias. É bom que aceitemos agora a dura verdade. E qual é? O homem que deseja conhecer a Deus deve dar-lhe tempo a Ele. Esse homem viveu de 1897 a 1963. 10 anos antes de eu nascer, ele morreu. E ele já estava falando de supermáquinas e tecnologias. Imagina o que a A.W. Tozer falaria hoje. E Deus não se rendeu à nossa rapidez. Deus não se rendeu às nossas comidas estilo miojo. Que a nossa irmã Nádia ama miojo. Estou falando disso que ela diz que odeia. Fast food. Tudo rápido, né? Não temos paciência. Eu mesmo estou me pegando assim. Eu estou sem paciência de ouvir áudios de mais de 1 minuto. Mas antigamente eu ouvia pregações de 1 hora. Mas agora, com 1.5, 2.5, o que é que a gente está fazendo? Acelera. Acelera, porque eu estou sem paciência de ouvir. Mas aqui para nós, tem gente que me manda podcast, gente. Pelo amor de Deus. A criatura manda um áudio de 6 minutos. Aí às vezes eu me perco no meio. E agora? Eu vou ter que ouvir tudo de novo.
Misericórdia, meu Deus. E aí eu tento às vezes, né? Não, deixa eu avançar aqui. E não acho mais onde era. Santa velocidade dupla. Áudio de 6 minutos eu transformo em 3. Tudo bem. Mas Deus não se rendeu a isso. Quem quiser conhecer a Deus, acho que mexer aqui no sonho, alguma coisa. É tratamento na minha vida, viu? Quem quiser conhecer a Deus, tem que devotar tempo. Você tem que parar tudo e dar tempo para Deus. Senão, Deus não se revela a você. Pegou aí? Quem quer conhecer Deus aqui? Então segue o conselho desse homem aqui, A.W. Tozer. Você que deseja conhecer a Deus, tem que dar tempo a Deus. Outra frase que o pastor colocou é desse homem aqui, ó. Russell Philip Shedd. Alguém já ouviu falar da Bíblia Shedd? Alguém tem a Bíblia Shedd? Então, esse homem aqui, ele foi um teólogo americano que veio morar no Brasil e se instalou aqui no Brasil, e ele teve o ministério dele por longos anos no Brasil. E ele foi um homem que escreveu comentários da Bíblia. Ele juntou tudo e organizou uma Bíblia de estudo. A primeira Bíblia de estudo brasileira foi ele que organizou. E hoje de manhã, o pastor Jusemar estava contando o testemunho que conheceu o pastor Russell Shedd. E a pastora Cristiane estava me dizendo também que ela foi aluna do pastor Russell Shedd lá na Missão Antioquia. Que privilégio. Que privilégio. Porque além de ser um homem sábio, erudito, no hebraico e no grego, era um homem simples e humilde. O pastor Jusemar deu testemunho de que ele ia publicar a Bíblia Shedd há muitos anos atrás, que antigamente não era nem Bíblia Shedd, era Bíblia Vida Nova. Era a Bíblia comentada, de comentários Vida Nova. Essas primeiras Bíblias ele ia imprimir. E aí ele teve que comprar o papel Bíblia na Inglaterra, que é esse papel bem fininho. Não tinha no Brasil. Isso acho que foi nos anos 80. E ele trouxe o papel para imprimir as Bíblias no Brasil. Quando chegou no porto lá de São Paulo, de Santos, a alfândega confiscou, reteve o papel Bíblia para cobrar impostos. Só que era para impressão de Bíblias, não era tributado, né? Tinha isenção fiscal, mas eles não abriram mão. O pastor Russell Shedd não pagou, porque sabia que era injusto, e ele aguardou que o papel fosse para leilão. 5 anos depois, né, todos esses itens que a Receita, né, confisca, vai para leilão. Foi para leilão. Aquele lote de papel foi para leilão. E o pastor Russell Shedd foi comprar. E quando ele foi comprar, outra pessoa tinha comprado. Aí ele pegou o nome, o endereço e foi lá conversar com a pessoa. Era um empresário em São Paulo, recebeu ele. Ele disse, olha, eu quero lhe contar a história desse papel que você acabou de comprar. O homem perguntou, mas por que o senhor não resgatou antes? Ele disse, não, eu estava esperando dar o prazo de 5 anos para poder ir a leilão, para eu poder comprar. Comprar o que já era dele, que ele já tinha pago. E aí ele contou o testemunho para o homem. E quando ele se levantou para ir embora, o pastor Russell Shedd, o homem disse assim, eu não posso vender esse papel para o senhor. Aí ele disse, tudo bem. Aí se levantou. Quando ele ia saindo, o homem disse, pastor, eu não posso vender esse papel para o senhor, porque esse papel é seu. Eu vou dar ele para o senhor. Ele é seu. O senhor esperou 5 anos para ter esse papel de volta, esse lote. Eram toneladas de papel. Ele é seu. E assim ele imprimiu as primeiras Bíblias de estudo no Brasil com esse testemunho. Então, o pastor estava dizendo que ele realmente foi
um grande homem de Deus. E olha a frase do pastor Russell Shedd. Para todos que consideram Deus como Pai, não há ninguém que não possa ter uma carreira para correr desta vida. Quem considera aqui Deus como Pai? Então você tem uma carreira para correr. Amém? Tu pode estar parado, mas tem uma carreira. E é hora de retomar a carreira. É hora de continuar. Tem pessoas aqui que precisam acelerar. Tem gente aqui que precisa recomeçar. E tem pessoas aqui que já estão correndo. E a gente vai te empurrar cada vez mais. Para você ir na direção do alvo. Amém? Como diz a música do Júnior Mais, que vai estar aqui conosco. Eu estou com muita expectativa, gente. Não nas pessoas, né? Mas no que Jesus vai fazer aqui, nesses 3 dias. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Amém? Tem gente que está correndo atrás de dinheiro. Pois, eu tenho pena de você. Tem gente que está correndo atrás de bens materiais. Eu vou contar um testemunho aqui macabro. Eu desenterrei minha avó. E eu desenterrei minha mãe. Coveiro. Para quem não sabia, eu tenho essa profissão. Foi o seguinte. Minha avó foi enterrada e nós tivemos que desocupar, né, o túmulo para enterrar uma tia minha. E eu, curioso, minha mãe, ela era um pouco assim, de gostar de defunto. Né? Quando tinha uma notícia que alguém morria, ela ia. Né? Aí eu disse, eu quero ver minha avó desenterrada. Já tinha muitos anos, irmãos, abrimos o túmulo, puxou o caixão da veinha. E quando puxou, só tinha os ossos, claro, né? Mas ela estava vestida com uma roupa que eu tinha na minha mente, na minha memória, que eu achava que era invenção minha. Porque eu tinha 3 anos de idade quando ela morreu. Então, uma criança de 3 anos vai se lembrar? Então, eu achava que eu tinha inventado. Pois quando puxaram, que eu vi a caveira estava vestida com a roupa que eu tinha na minha mente. Digo, meu Deus, eu me lembrei com 3 anos de idade da cena lá. Ok, essa foi a primeira exumação que eu fiz. Anos depois, enterramos a minha mãe nesse mesmo túmulo, né? E aí, passaram-se alguns anos, uma tia minha, irmã dela, morreu. E aí disseram, tu tem que ir no cemitério, cuidar lá dos protocolos para o enterro. E vai ter que desocupar lá o túmulo para a tia Edith ser enterrada. Eu digo, meu Deus, de novo, desenterrar outra agora. E eu, assim, né, era minha mãe. Gente, aí foi lá, abriram, puxaram o caixão. Ela estava com o mesmo vestidinho vermelho, que ela foi enterrada e tal. Mas quando eu vi aquilo ali, aquela cena, quando eu me deparei diante, não era minha mãe mais, eram ossos. Estava o cabelo descolado do crânio. Digo, meu Deus, isso é a vida. Isso é a vida. As pessoas correm, matam, morrem. E todos irão para o mesmo local. O que é que faz a diferença? No caso da minha mãe, ela foi uma serva de Cristo. Ela serviu pessoas, ela amou pessoas. Ela deixou marcas na vida de pessoas. Eu encontro pessoas hoje, por exemplo, eu estava lá na casa da irmã Iraneide fazendo o culto de ações de graças pela cura dela. E tinha uma pessoa lá, aliás, tinham 2 que tinham convivido com a minha mãe. E elas falando da minha mãe, sabe, com alegria, com uma lembrança gostosa, porque foi alguém que deixou uma marca positiva. Passou na vida dessas pessoas e deixou a marca de Deus, deixou a marca de Cristo, deixou um testemunho. Já pensou, irmãos, que é isso que vale a pena? No final é isso que vale a pena. Então,
Se você tem Deus como seu pai, você tem uma carreira para correr. E em Hebreus, capítulo 12, que lemos, né? Estamos já nos encaminhando para finalizar, mas nós vamos dar exemplos aqui de pessoas que correram essa corrida, e bem corrido. Pessoas que foram fiéis a um propósito de Deus. Então, quem propõe esta carreira, coloque aí, é Deus. Não sou eu que te chamo. Não é pastor. Não é ninguém. A carreira que me está proposta foi Deus. Não foi eu que chamei Cristiane. Apesar de estarmos casados, apesar de estarmos correndo juntos, mas Deus me chamou e Deus chamou a ela. Eu vou prestar contas da minha vida a Deus e ela vai prestar contas da vida dela a Deus. Porque às vezes a gente está querendo culpar o outro. Quando não é culpar, é pegar carona na fé do outro. Mas a carreira é tua. A corrida é sua e é proposta por Deus. E a palavra proposta em grego é eleita. Escolhida. Foi Deus quem escolheu a carreira para você. E a minha carreira é diferente da sua. É algo individual. Deus tem algo individual. Congregamos na mesma igreja. A gente pode ter nascido na mesma cidade. Às vezes até no mesmo ano. Você pode até ter um irmão gêmeo. Mas a carreira é individual. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Então quem propõe a carreira é Deus. Você tem que prestar contas a Deus. Primeiro testemunho que ele contou foi desse homem aqui, David Brainerd. David Brainerd é conhecido porque ele teve um ministério entre os índios nos Estados Unidos. As pessoas acham que os Estados Unidos não tinha índio, mas até hoje tem, certo? Os índios do Brasil foram tratados de uma forma diferente. Os índios dos Estados Unidos foram tratados, lidaram com eles de uma forma diferente dos índios brasileiros. Os índios brasileiros foram mantidos na miséria. Os índios americanos são ricos. Mas naquela época eram pessoas que viviam fora da sociedade branca. David Brainerd era um branco, um jovem. E este rapaz, ele decidiu dar a vida dele pela causa dos índios. Está bem surradinho esse livro. Heróis da Fé. Só que esses heróis da fé aqui não são os mesmos de Hebreus 11. Hebreus 11 nós temos os heróis, do Antigo e do Novo Testamento. Mais do Antigo, Aqui são 20 homens. 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. Começa com Jerônimo Savonarola, precursor da Reforma Protestante. Martinho Lutero. John Bunyan, que foi o que escreveu O Peregrino. Jonathan Edwards, daqui a pouco eu vou falar sobre ele. John Wesley, vou falar sobre ele. George Whitefield, amigo de John Wesley. David Brainerd, esse agora que eu estou falando. William Carey, pai das missões modernas. Chris Evans, que foi o do avivamento do país de Gales. Henrique Martin. Adoniran Judson, vou falar sobre Adoniran Judson. Charles Finney. George Miller. David Livingstone. John Patton. Hudson Taylor. Charles Spurgeon. Pastor Ricci, que é um chinês. Dwight Moody e Jonathan Goforth. Leia a biografia. André estava falando, que gosta de biografias. Biografias nos inspiram. David Brainerd, sabe com quantos anos ele morreu? 29 anos de idade. 29 anos. Ele contraiu tuberculose. Eu não vou entrar em detalhes do testemunho, tá? Você pode até pesquisar
tem muito material na internet, no Google e no YouTube você vai ter muitos vídeos. Anota o nome para você ler a biografia. 29 anos ele contraiu tuberculose. Ele ia casar com a filha de Jonathan Edwards, Jerusa Edwards. Ela cuidou dele. Ele teve que voltar para casa por conta da doença. Ele trabalhou muito entre os índios. Ele, irmãos, é lindo o testemunho. Porque ele não sabia falar a língua dos índios. Ele precisava de intérpretes. E teve um dia que o intérprete dele estava completamente bêbado. O índio estava chapadão. E era o único intérprete que David Brainerd tinha. Ele disse, vai ter que ser você. Tu vai me traduzir. Porque eu tenho que pregar o evangelho. E o bêbado traduzindo, o bêbado se converteu. E se tornou um missionário. São muitos testemunhos. Muitos. Abner, inclusive, me pediu para eu comprar um livro de David Brainerd, porque Gregório estava falando sobre ele, David Brainerd. Sabe como terminou a vida dele? Na hora da morte, sendo cuidada pela sua noiva, eles iam casar 4 meses mais à frente e ele morreu aos 29 anos. Mas antes dele morrer, ele disse, eu não teria vivido a minha vida diferentemente do que eu vivi por nada neste mundo. Meu Deus, que frase. Ou seja, ele disse, tudo que eu tinha que viver, eu vivi e eu não troco por nada. 29 anos ele morreu. 4 meses depois, Jerusa morreu. Porque ela contraiu tuberculose com ele. E foram enterrados lado a lado. David Brainerd, a sua amada e o seu pai, Jonathan Edwards, estão enterrados um ao lado do outro. São histórias, irmãos, de gente como a gente, mas que tinha um propósito. Gente que tinha uma razão, gente que tinha um motivo. Olha, eu li aqui, hoje de tarde eu li, viu, todas essas biografias que o pastor pregou. Já conhecia algumas histórias, mas tinha detalhes. Eu digo, meu Deus, eu não posso falar, né, nenhuma bobagem, não vou inventar coisa que... E eu fui ler as biografias. Ele perseverou na pregação do evangelho aos índios. Foi muito difícil. Muito difícil. Mas David Brainerd está com seu nome escrito na história das missões mundiais. Outro homem, coloca aí para mim. O que seria o sogro dele, Jonathan Edwards. Tá, mas acho que vai dar certo. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele nasceu em 1703, morreu em 1758, com 54 anos. Eu vou ser um pouco mais rápido, porque eu creio que vocês devem fazer uma pesquisa. Vocês devem ir atrás disso. Tá? Mas para vocês terem ideia, esse homem, teve alguém que disse que Paulo, Agostinho e Jonathan Edwards eram os expoentes de teologia na história da igreja. Esse homem foi um estudioso. Ele era conhecido por estudar a Bíblia. Mas ele não só era conhecido por estudar, não só era teologia por teologia, era um homem cheio do Espírito Santo. Um dia ele foi pregar na sua igreja, e ele estava tão convencido do Espírito Santo que aquela mensagem era para ser pregada, e era uma mensagem muito difícil, porque era uma mensagem de arrependimento, de confronto. E ele começou a pregar, e as pessoas, quando começaram a ouvir a pregação, o Espírito Santo caiu sobre a congregação e as pessoas começaram a segurar nos bancos. E elas viam o inferno aberto na frente delas, como se elas fossem cair no inferno. Seguravam nos bancos, gritando e dizendo, Deus, perdoa-nos, perdoa-me. O nome dessa mensagem, pecadores nas mãos de um Deus irado. Será que essa mensagem seria popular hoje? No evangelho coach que a gente tem, na teologia coach,
você é fofo, você é maravilhoso, você é isso, você é aquilo, tu não tem que mudar nada, venha como você está, porque Deus te ama. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu li um trecho, é forte, gente. Você ouvir aquilo ali, somente o Espírito Santo é quem pode convencer o homem do arrependimento. Próximo, John Wesley. Esse daqui, meu Deus, superou todos. John Wesley, ele viveu entre 1703, também, né? Como Jonathan Edwards, foram contemporâneos. Só que John Wesley, ele viveu mais anos do que todos os seus amigos. Jonathan Edwards morreu, George Whitefield morreu, seu irmão Charles morreu. Ele chorou muito na morte do seu irmão, porque Charles era o ministro de louvor e John Wesley era o pregador. E ele morreu com 87 anos. 3 anos de idade, aconteceu um incêndio na casa que eles moravam. Os pais desceram, tiraram todos os filhos e alguém perguntou: e John? John tinha ficado no primeiro andar. As chamas estavam destruindo a casa toda e um vizinho teve a ideia de fazerem uma escada humana. Um subiu no ombro do outro e resgataram ele. E ele escapou. E ele, anos depois, ele disse: eu sou o que Zacarias, capítulo 3, disse. Eu sou um tição tirado do fogo. Deus me livrou da morte. Só que a mãe de Wesley, Susana Wesley, tudo que esse homem foi por causa da mãe dele. Susana Wesley disse, Deus falou com ela, né? John tem um chamado especial, Susana. E ela disse: eu vou gastar a minha vida para fazer de John Wesley um homem de Deus. Ela tinha 10 filhos. Ela acordava 4 da manhã para ensinar os filhos, para educá-los. Ela foi uma mãe excepcional. E ele testemunhou: tudo que eu sou foi minha mãe que plantou em mim. Foi minha mãe que me ensinou. Esse homem escreveu mais de 230 livros. Ele pregava 5 sermões por dia. Ele viajou no lombo de um cavalo mais de 300 mil quilômetros. A Inglaterra foi livre de uma revolução sangrenta como a Revolução Francesa. Sabe por quê? Porque John Wesley estava lá na Inglaterra pregando o Evangelho. A igreja estatal, que era a igreja da Inglaterra, rejeitou ele. Ele era da igreja da Inglaterra, mas ele começou a ser perseguido dentro da igreja. Não deixavam ele pregar dentro da igreja, não davam o púlpito a ele. O pai dele era pastor. E ele foi para a igreja do pai e não deixaram ele pregar. Ele disse: não tem problema. Quem quiser me ouvir, vamos lá fora, que lá do outro lado da calçada eu vou pregar o evangelho. E a multidão foi para fora do templo e ele pregou o evangelho e o povo se converteu. John Wesley levou milhares de pessoas à salvação. As pregações dele, milhares de pessoas se converteram. E quando ele tinha 80 anos, ele foi dizer ao Senhor: Senhor, eu estou com 80 anos, me perdoe, porque eu já estou com a vista escurecendo, já não estou conseguindo enxergar. E Senhor, eu só posso te dedicar agora 14 horas por dia da minha vida. 80 anos. Ele dizendo: Deus me perdoe, porque eu só posso te dar agora mais 14 horas da minha vida por dia. Já pensou, irmãos? É para a gente se envergonhar, é ou não é? Foram homens que viveram por um propósito. E eu quero encerrar falando para vocês que a carreira está proposta, mas nós temos que nos livrar de todo o peso. Você não corre com bola de ferro. Coloque aí, por favor. Livremo-nos de todo o peso, de todo embaraço. Pensa comigo, qual é o embaraço, qual é o peso que está preso aí nos teus pés, no teu tornozelo? Já viram aqueles filmes, né, que tem aquela bola de ferro
Quem corre com aquilo? Ninguém. Aquela bola de ferro é colocada justamente para manter a pessoa presa, paralisada. Ela não corre. Ela anda assim, ó. Livremo-nos de todo o peso. 2 frases aqui que eu achei muito, muito forte. Inclusive, eu estava orando por pessoas aqui hoje de manhã e eu disse para uma delas isso aqui. Orei exatamente o que estava nessa frase. C.S. Lewis. Se você está no caminho errado e voltar atrás, significa progresso. Tem gente que só acha que avançar. Não. Às vezes, para Deus, progresso é você voltar. Por quê? Porque se você continuar no caminho errado, você está se afastando de Deus. Mas se você der um passo atrás, significa que você está se aproximando de Deus. E o G.K. Chesterton, também um teólogo, tem muitos livros dele, ele disse, na beira de um precipício, só há uma maneira de seguir adiante, dar um passo atrás. Está na beira do buraco. Qual é a forma de você seguir adiante? Se você der um passo, caixão e vela preta. Na beira de um precipício, qual é a coisa mais sábia? Passo atrás. Olha para mim. Talvez tem pessoas aqui que estão precisando dar um passo atrás. Você estava certo de seguir. E Deus está te dizendo que o teu caminho estava errado. Que você estava se afastando dele. Então a melhor decisão é dar um passo atrás. Livre-se de todo o peso. Terceiro, livre-se de todo o pecado. Peso, irmãos, não é necessariamente pecado, viu? Tem gente que pode estar fazendo muita coisa boa, mas que é peso. Porque Deus não mandou você fazer. Nem todo peso é pecado. Todo pecado é peso. Mas às vezes tem pesos que são escolhas que a gente faz, amizades que a gente decide ter, relacionamentos, decisões. Mas aqui é livremo-nos de todo pecado. O pecado é o que nos afasta de Deus. Olha essa frase do próprio Jonathan Edwards. Pecado é quando o pecado influencia nossas preferências, o pecado parece agradável e bom. A nossa mente é naturalmente predisposta a pensar que tudo que é agradável é correto. Nem tudo que é agradável é correto. Portanto, quando um desejo pecaminoso vence a nossa vontade, lesa, prejudica o entendimento. Veja, nem tudo que é agradável é certo. O pecado é agradável à carne. O pecado é agradável aos olhos. E tem gente que está dizendo isso. Não, é porque foi feito com amor. Nem tudo que foi feito com amor foi certo. Fazer com amor não é suficiente, não. Tem gente aí no pecado em nome do amor. Em relacionamentos errados em nome do amor. Uma gravidez indesejada em nome do amor. Então não é suficiente. Nós temos que fazer o que é certo, porque Deus disse o que é certo. Não é apenas o que é agradável. Nem tudo que é agradável à nossa carne. Eu acredito que a maioria das coisas que é agradável à nossa carne nos levarão para longe de Deus. O outro, estamos terminando, tá, irmãos? Mas o outro nome que ele citou aqui é esse, Adoniram Judson. Adoniram Judson foi um missionário na Birmânia. Birmânia hoje é chamada de Mianmar. E o Adoniram Judson, ele foi com a sua esposa para esse país. Eu li também, tem aqui a biografia dele. E eles foram primeiro para a Índia, depois foram para outros países, acabou chegando lá na Birmânia, época chamada ainda de Birmânia. E ele então foi pregar o evangelho, aprender a língua, do zero. Resumindo, a esposa dele morreu, o filho dele morreu. E ele, depois de muitos anos, conseguiu escrever, traduzir a Bíblia
para a língua local. Ele conseguiu, né, fazer um grande trabalho. 32 anos. Casou uma segunda vez. A esposa morreu. Estavam numa viagem de navio e ele teve que enterrar a esposa, a segunda esposa dele. Ele estava viúvo, né? Casou novamente. Enterrou a esposa dele numa ilha no meio do Oceano Atlântico, porque não iam carregar um cadáver até os Estados Unidos. Chegou nos Estados Unidos, 32 anos depois que ele tinha saído, estava tudo mudado. As pessoas receberam ele muito bem, mas ele disse, não, aqui não é meu lar. Meu lugar é a Birmânia. Casou uma terceira vez. A esposa não morreu não, tá? Porque senão aí a desgraça era muito maior, né? Casou uma terceira vez. Voltou para a Birmânia. Quando chegou lá, ele foi preso. Colocaram ele numa prisão, nas piores condições, de cabeça para baixo, ele dormia. A esposa fez um travesseiro para ele e escondeu a Bíblia dentro do travesseiro. O carcereiro roubou o travesseiro dele. E a esposa fez um travesseiro melhor para trocar, conseguiu, para que ele recuperasse a Bíblia. E à noite ele dormia de cabeça para baixo. E ao redor da cabeça eles colocavam vermes, para que durante a noite os vermes entrassem pelos ouvidos, nariz, olhos e boca. Ele escapou, depois dessa tortura, ele escapou. Mas ele achava que o trabalho dele não tinha tido resultado nenhum. Até que uma pessoa, um dia, na prisão, ainda na prisão, a pessoa disse, o senhor reconhece esse folheto aqui? E era um folheto que ele tinha escrito há muitos anos atrás. Quem é Deus? Ele disse, esse folheto chegou na minha aldeia. E lá tem mais de 30 convertidos por causa desse folheto. O senhor quer ir lá pregar? Resumindo, a dona Irã Judson partiu para a glória, anos depois, mas ele deixou mais de 100 mil convertidos, 163 pastores ordenados, e mais de 60 igrejas plantadas na Birmânia. Algo que ele achava que estava tudo perdido. Perdeu a primeira esposa, a segunda, o filho, torturado, mas ele permaneceu firme no seu amor e no seu compromisso com Cristo. Amém, irmãos? Então, para finalizar, olhe firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Coloque os olhos em Jesus. Tira os olhos de você mesmo. Tira os olhos das pessoas. Para de criticar. Para de justificar a tua frieza, o teu fracasso espiritual, culpando os outros. Não. Ninguém é responsável por nossa vida espiritual a não ser nós. Você é responsável pela sua vida. Ah, pastor, mas disseram uma coisa que eu não gostei. Vai resolver. O que está em jogo é muito mais importante. O que está em jogo é a tua vida, é o teu propósito. Irmãos, eu poderia ter sido paralisado por injustiças, por incompreensões, por traições. Recebemos uma palavra de Deus através de Gregório McNulty. Sabe o que aconteceu depois da palavra que nós recebemos em 2001? Nossa vida foi testada. Gregório chamou eu e Cristiane, a primeira vez que ele veio em Garanhuns, venham cá para eu orar por vocês. E orou, e ele disse, vocês são um casal de avivamento. Pronto, a partir dali, Deus disse, agora vocês vão ver o que é um casal de avivamento. Que a gente acha lindo a palavra, vai ser fácil. Foram os piores anos da nossa vida, os seguintes, mas tinha um propósito. Deus estava tratando com o nosso caráter. Deus estava curando coisas na minha vida. Deus estava tratando com a minha insubmissão. Eu fui injustamente tratado em algumas situações. E eu compartilhava com Cristiane. Ela dizia, não venha me dizer nada não, viu? Você vai dizer para a pessoa. Ela sempre foi muito firme nesse sentido. Obrigado por essa mulher. Marcos, você está com o coração machucado, ferido?
você está com amargura em seu coração, não me diga. Você vai falar com a pessoa. E a pessoa era meu pastor, que era o pastor dela. E eu estava chateado. Foram os anos, irmãos, depois da palavra de avivamento. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Para que o CCA nascesse em 2007, foi um processo. Mas eu não culpei ninguém. Eu não culpei os meus antigos líderes. Em algumas situações eles foram injustos. Mas eu não culpei. Pelo contrário. Eu disse, Senhor, Tu estás usando pessoas para trabalhar em mim, para me mudar. Então quem é responsável por sua vida espiritual é você. Não culpe mais ninguém. Tire os olhos das pessoas, coloque os olhos em Jesus. E termina dizendo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Eu termino com isso, irmãos. Fiquem em pé, por favor. Glória a Deus, né? Que Ele me deu a graça de transmitir essa palavra. Feche seus olhos, nós vamos orar agora. Olhe, David Brainerd está sepultado lá nos Estados Unidos, ao lado de Jonathan Edwards. John Wesley está sepultado em Londres. Adoniran Judson, o corpo dele, ele pediu, me joguem no mar. Eu quero ser sepultado no mar. E Adoniran Judson foi jogado no mar. O que é que eu quero dizer com isso? Esses homens não existem mais. Billy Graham não existe mais. Lauren, que eu realmente admirava, o fundador da Jocum, Lauren Cunningham, não existe mais. T.L. Osborne, Daisy Osborne, não existe mais. David Wilkerson, fundador do Desafio Jovem, não existe mais. E eu poderia ter uma lista aqui, inumerável, de pessoas que eu admirei, que eu li, que eu aprendi, que suas vidas me inspiraram, mas elas não estão mais nesse planeta. Estão agora na glória, estão agora desfrutando ao lado de Jesus a comunhão. Mas quem está na terra? Quem está vivo? Quem está vivo aí? Quem não levantou a mão significa o que isso? Quem está vivo aí? Então Deus está contando com quem? Deus está contando com quem? Diz assim, comigo. Não é com seu irmão não, viu? Não, com ele, com ela, não. Deus está contando comigo. A carreira me está proposta. A carreira foi Deus quem me deu. Quem me chamou não foi homens. Eu não estou para agradar homens, irmãos. Tem muita gente que fala mal de nós, fala mal de mim, de Cristiane. Que falem. E que seja mentira o que falam. Calúnia, difamação. Não importa. Não importa. E se naquilo que eu errei, eu vou me consertar. Eu vou me humilhar. Eu sou humilde o suficiente para dizer, eu volto atrás e conserto. E melhoro. Já errei no passado, já, mas melhoro. Mas não vou ficar preso em ressentimentos. Eu não tenho tempo, como diz a música, para ficar preso em ressentimentos. Em futricazinha de igreja, fofoca. Porque a igreja tem muita fofoca, infelizmente. Esse espírito maligno tem que ser desmascarado no meio da igreja. Maledicência, irmão falando contra irmão. Às vezes é animosidade. Eu vou pregar isso, viu? Vou preparar uma mensagem. Inimizade, não suporto fulano. Ah, meus irmãos, nós somos chamados a um chamado mais excelente. E essas coisinhas, essas picuinhas querem nos prender. Levanta tuas mãos aos céus. Nós vamos encerrar orando, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha para Jesus agora. Olha para Jesus. Pastor, mas Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sim, mas primeiro a gente olha para Jesus.
Depois a gente olha para os homens de Jesus, para as mulheres de Jesus. Mas primeiro é para Ele. Porque Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da tua vida. Foi Ele quem morreu por você lá na cruz do Calvário. Eu não dei a minha vida por você. Então você deve a sua vida a Jesus. Olha aqui para mim. Você deve a sua vida a Jesus. E Paulo disse a Timóteo: somos como soldado, e o soldado não se envolve com negócios desta vida, porque o objetivo dele é satisfazer aquele que o chamou. Então eu estou falando aqui para crente maduro, tá? Estou falando aqui para crente que entende que tem um propósito na vida e que não vai ficar paralisado. Ah, pastor, mas eu errei, eu pequei. Levante-se. Há perdão para você. Teu pecado não é imperdoável não, porque eu acredito que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Se você tivesse blasfemado contra o Espírito Santo, você não estaria aqui. Então, coloca por terra as mentiras do diabo. E nessa noite, em nome de Jesus, nós assumimos um compromisso com o nosso chamado. Nós assumimos um compromisso com o nosso destino. Nós assumimos um compromisso, Senhor, com o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. A carreira que nos está proposta. Levantamos nossas mãos para dizer sim, sim, sim. Levante suas mãos e diga sim a Jesus. Levante suas mãos ao céu e diga: Jesus, a carreira foi você que me chamou. Foi você que me escolheu. Não foi homem nenhum nesta terra. Foi o Senhor. Então eu estou dizendo sim ao meu Senhor nessa noite. Diga a Ele: Senhor, você contou com David Brainerd. Você contou com John Wesley. Você contou com Jonathan Edwards. Você contou com Adoniran Judson. Obrigado, Jesus, por esses homens. Mas eles morreram. Jesus, e agora, 4 de fevereiro de 2024, 4 de fevereiro de 2024, no século 21, Garanhuns, Pernambuco, Brasil, planeta Terra, você está contando, é comigo, é comigo, é comigo, é para uma hora como essa. E eu quero orar, nós vamos encerrar assim, orando por aqueles que vão dizer sim novamente. Se você já disse sim, diz de novo. Se você nunca disse, diz pela primeira vez. Se tu queres renovar o teu chamado, eu vou pedir aos irmãos que vão servir a ceia. Nós vamos terminar ceando e vamos terminar renovando o nosso chamado. Eu sei que nos estendemos um pouco mais do que o normal, mas o que importa é o mover do Espírito. Então os irmãos que vão servir a ceia rapidamente, tá? Eu acho que até eles estavam esquecidos que ia ter a ceia. Mas rapidamente nós vamos cear e nós vamos renovar a nossa aliança com Deus. Vou pedir para a Cristiane subir aqui.